Beleza. Vou voltar aqui. Só para recapitular o que a gente está falando. A gente parou no meio e ficou em suspenso ontem, né? Eu não gosto quando isso acontece, mas tudo bem. Estamos falando de serialização de dados no protocolo, tá? Então, brevemente, para a gente ver onde a gente estava. Falamos de serialização de chaves públicas, 04, dos 32 bytes da coordenada x, 32 bytes da coordenada y. Tem um formato alternativo que é, você indica a coordenada x e diz se a coordenada y é par ou ímpar. Ponto. E aí a gente viu como é que calcula a coordenada y a partir dessa informação, tá? A gente viu também o formato de serialização de codificar as assinaturas digitais. A assinatura digital aqui para a gente é um par com dois números, né? R e S, tá? E aí a serialização dela nesse formato aqui vai ser esse, ó, 030, o comprimento do que tiver, dos dados que tiverem aí à direita. Aí para cada campo que você colocar, no caso são dois campos, começa com 02, o comprimento em bytes daquele campo e a informação. No caso aqui vai ter o R e o S. Vocês estão vendo aqui minha tela, tá? O R e o S, certo? E aí estamos falando da serialização das transações, tá? Então, voltando aqui. Sobre a serialização das transações. As transações são estruturas de dados que tem quatro campos, 4 partes, tá? Tem um número de versão. Esse campo aqui é sempre fixo, 4 bytes. Vai ser o número, versão 1, versão 2, versão 3, que seja. Depois disso, tem uma lista de entradas. Depois disso, na sequência, tem uma lista de saídas. E aí, por fim, tem um outro número, entre aspas, aqui um número, tá? Que é o lock time, que também tem tamanho fixo de 4 bytes. Aí esse lock time, a gente vai... Depois a gente vai ver na semântica mais específica, de partes mais específicas, tá? Esse lock time aqui tem a ver com a gente poder dizer assim, com a gente poder dizer quando no tempo essa transação é válida ou não é válida, tá? A partir de quando, tá? Com relação à lista de entradas, tá? É um campo de tamanho variável, porque pode ter uma ou mais entradas. E eu, em princípio, não sei quantas entradas tem. Então, a primeira coisa que aparece é um contador dizendo quantas entradas tem aí. Quantas entradas tem nessa lista, na lista que vem a seguir, tá? E aí aparece a lista das N entradas que você indicou ali. Esse campo aqui de count, né, de comprimento dessa lista, tá? Ele é um tipo que eu chamei aqui para vocês de var int, um int de tamanho variável, ou tem alguns lugares que vão chamar de compact size, tamanho compacto, tá? E a lógica dele é essa daqui. Se o número que você quer representar for menor do que fd, você representa direto ele com byte. Se ele for um número de 2 bytes, maior, de preferência, tá? Maior do que fd, mas ainda cabendo em 2 bytes, você vai usar fd e os 2 bytes na sequência. E assim por diante. Se for 4 bytes, vai usar fe e os 4 bytes. Se for 8 bytes, vai usar ff e os 8 bytes aqui na sequência. Certo? Todo mundo ok? Reparem que, em princípio, nada te impede de escrever um número menor do que 253 usando mais bits do que você precisa, tá? Usando mais espaço que você precisa. Nada te impede de escrever aqui alguma coisa assim. 0F, por exemplo. Nada te impede de escrever isso. Tá? Esse número aí é o 15, né? Nada te impede de escrever isso, diga. O FD vai ser só... É um identificador para dizer quantos bytes tem aqui, né? Quantos bytes tem aqui. É uma tag, né? Para falar assim, ó, esse FD, nesse contexto, FD significa que tem que os 2 próximos bytes, eles representam o número que você está interessado. Mas no anterior é realmente o número, você vai colocar ele lá. Você só vai botar ele aqui, o byte aqui, bum. Ah, tá. Vai ser o FD e o byte. Não entendi. Eu estava confundindo as coisas, pode ser isso. Você sacou, né? Tipo assim, eu quero escrever um número. O identificador e o número. Calma, eu quero escrever um número.
Aí eu posso escrever nesse formato aqui, eu posso escrever esse número usando 1 byte, usando 3 bytes, usando 5 bytes e usando 9 bytes. Tá? Aí cabe a você que está codificando. Se o seu número cabe em 1 byte, escreve ele em 1 byte. No caso aqui, 1 byte vai até 255. A gente reservou alguns códigos para servir como indicador de quantos bytes você está usando. Percebeu? Tá? É uma codificação. É meio arbitrário isso aqui. Não tem uma lógica muito clara, assim, além de tentar economizar bits. Mas por que no segundo o identificador dele é FD e aí vai ler tipo 2 bytes e no primeiro é FD e só vai ler 1 byte? Não. Se você escrever aqui FD, eu estou lendo número. Nesse contexto aqui, eu sei que nesse lugar eu estou esperando um variant. Aí eu li FD. Se eu li FD, quer dizer que é esse caso aqui. Na hora que eu estou lendo os bits, tá? Chegou para mim. Eu estou num momento, estou lá lendo, está chegando bits, aí eu estou olhando e falando assim, beleza, a partir daqui tem teu número. Aí chegou o primeiro byte, FD. Aí eu já sei que os próximos 2 bytes é o número que eu estou procurando. Entendeu? Tipo, o primeiro não tem identificador. O primeiro não tem identificador. Eu estou esperando um número, chegou 05. Eu já sei que o número que eu estou querendo é 05. Se chegar FD, FE ou FF, eu olho os outros bytes. Aí eles estão me dizendo quantos bytes eu tenho que receber ainda. O FD é para representar, né? Mas se eu quiser o número FD, eu vou ter que colocar FD depois. Para você escrever o número FD, você precisa escrever FD, que é a tag dele, 00FD. Porque esse número aqui, especificamente nesse sistema, não cabe aqui, ó. Não cabe aqui. Entendeu? É o 254. 254 nesse sistema aqui já não cabe em 1 byte mais. Que a gente separou alguns para servir como flags aqui, como indicadores. Certo? Beleza? Então vai acontecer isso. Vai vir o número de transações, a quantidade de entradas que tem nessa transação. Tá? Uma das regras de consenso aqui, cada transação tem que ter no mínimo uma entrada, porque senão, repare, se tiver 0 entradas, você a transação é como se fosse um potinho que você vai depositando dinheiro com as entradas. Se você tem 0 entradas, você não depositou dinheiro nenhum. Isso quer dizer que você não tem dinheiro nenhum para gastar, que aquela transação não consegue gastar nada. É uma coisa é meio sem sentido aqui. Tá? Então, isso aqui tem que ser no mínimo, tem que ser, como é que eu falo? Tem que ser maior ou igual a 1. Em princípio, tá? Em princípio, essa é a regra de consenso, é verificado, inclusive. Tudo bem? Isso, inclusive, vai ser explorado no Segwit, no upgrade. Isso é exceto para a Coinbase, né? Oi? Exceto para a Coinbase. A Coinbase Transaction, é um caso especial, e aí eu vou tratar da Coinbase Transaction na hora que a gente vai falando mais de mineração, da geração dos blocos. Tá? Porque a gente vai ter alguma coisa que a gente vai colocar aqui no lugar das entradas, só que eles não vão servir como entradas que eu quero gastar, eles vão servir como metadados. Entendeu? Mas são regras especiais e eu quero tratar disso quando eu for falar da produção dos blocos. Aqui a gente não está falando estamos transacionando as transações normais. Tá? Filho, tá pingando. Eu não sei se é em cima de você ou do seu lado aí, então fica de olho aí. Tem alguma coisa pingando aí. Hã? Chega pro lado aí, sei lá. Tudo bem? Aí vai vir a lista de cada uma das entradas. O que tem em cada uma das entradas? Tem um out point, que é um par. Identificador e o índice. Esse TXID é o identificador da transação onde está a saída que eu quero gastar. O index diz para mim, nessa transação que eu estou dizendo que tá a saída que eu quero gastar, qual das saídas eu quero gastar? Tá? Foi o que a gente viu aqui um pouco para trás. Imagina que eu tenho essa transação em algum lugar, foi confirmada, está lá, e eu quero gastar essa saída aqui, número 2, contando a partir do 0.
número 2, tá? Então aqui, ó, na entrada da transação que vai gastar essa saída, eu coloco o TXID dessa transação e o 2 no lugar daquele índice. Certo? E aí eu estou efetivamente criando um ponteiro que aponta para cá. É bem comum representar assim essas setinhas desse jeito, tá? Aí, enfim, a representação visual é só uma interpretação disso, né? Se você for olhar aqui, ó, sei lá, no Mempool Space, como é que ele escolhe mostrar isso? Ele faz aquele desenho bonito assim, quer ver? Olha lá, ele faz esses desenhos bonitos aqui, tá vendo? Então isso aqui é uma entrada, tem os seus dados, aqui tem uma entrada, tem os seus dados. Nessa entrada aqui, ela tem essa informação de qual é a saída que eu quero gastar. Tipo, e ele consegue olhar aqui. Inclusive, nesse caso aqui, como a informação está aqui, você consegue clicar aí e ele já te traz os dados também da outra informação, da outra transação. Tá? O teu Node guarda essas informações. Ele tipo, vai indexando isso aí também para você encontrar isso relativamente rápido, em princípio. Aliás, o full Node não indexa isso aqui, né? Tá. Isso é o Mempool que faz... Isso, mas o Electron Server indexa isso aqui, né? Você que entende disso. Mas isso ele indexa. Né? Tem um outro server que lê essa coisa, que é esse Electron Server. Ele lê essa coisa arada toda e cria um banco de dados com esses índices para você não precisar ficar escaneando e procurando isso o tempo todo na blockchain. Tá? O que o Bitcoin Core Full Node faz, em princípio, ele vai recebendo os blocos e ele vai criando eu não tenho aqui. Ele vai criando uns arquivos, ele só vai escrevendo esses blocos num arquivo e vai guardando no seu computador, um arquivo binário. Pensa assim, tem um arquivo de texto, ele vai guardando esses bytes vão chegando. Tá? E aí ele cria uns bancos de dados que vai indexando, falando assim, o bloco tal está no arquivo X, a partir do byte não sei quanto. Para na hora de você ler essa informação aí, você fala assim, tá bom, onde é que ela está? E você encontrar ela rápido, você não precisar escanear um arquivo gigante procurando. É uma das coisas que ele vai fazer. Mas segue o baile aqui. Então quer dizer que nesse caso o nó, ele vai ter um arquivo das próprias transações que ele valida, enquanto dos outros ele não... Porque para mim, eu fiquei com essa dúvida, tipo, o nó vai ter que buscar todas as informações para trás para poder pegar o hash da onde a transação aconteceu, para validar ela? Como assim? Para poder fazer um gasto, tem que ter uma entrada no passado, né? Tá, acho que eu só... Ele vai ficar... Não é, assim, computacionalmente muito caro ficar fazendo isso toda vez? É computacionalmente caro você ficar escaneando. A blockchain, a gente vai ver aqui depois, na história dos blocos, ela vai formar uma lista ligada. Tá? Nos blocos tem duas informações. Tem um cabeçalho e tem a lista das transações aqui. Tipo, uma na sequência da outra. Tá? É isso que é o que tem no bloco. A gente vai ver isso com mais detalhe. Aí, na hora que chega uma transação nova aqui pro teu Node, tá? Ele vai validar essa transação. Aí uma das coisas ele vai olhar e falar assim, tá bom, uma das regras não pode gastar a mesma moeda duas vezes. Então uma das coisas que ele vai fazer eu preciso ir lá, pensa que tem uma transação aqui que só tem uma entrada e tem duas saídas, sei lá, pequenininha. Ele vai pegar esse outpoint e vai descobrir se só uma moeda que pode ser gasta ou não. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Ele vê a sintaxe e uma das primeiras coisas que ele vê é o double spending, né? Tudo isso é olhando atrás. Aí o que ele vai olhar? Ele vai olhar e falar assim, nessa blockchain aqui nessa blockchain que eu tenho aqui, lembra tudo? Ele tem uma visão local do estado da rede. Ele vai olhar a blockchain dele. Nessa blockchain aqui, existe esse TXID e esse TXID, essa transação que ele está se referenciando, tem essa saída? E não só isso, essa saída específica já foi gasta ou não? Aí, se ele nunca indexou isso aqui, você precisa ir pegando bloco por bloco e checando, procurando. Tá? Obviamente, repare, isso aí é conceitualmente o que precisa acontecer. A implementação de fato, é óbvio que a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais esperta, tá? Mas eu não estou aqui... Meu foco aqui não é tanto discutir as
como é que é a questão da implementação. Mas em alguma hora eu quero mostrar isso para vocês, abrir a blockchain, mostrar os bytes ali e tal, não sei o que. É bem legal de ver. Mas vamos lá. Em vez de ficar só no mempool space ali. Mas o que ele vai fazer? Teu node, na hora que ele for sincronizar a primeira vez, ele vai baixando blocos dos pias que ele vai ver e ele vai escanear isso aqui uma vez, validando tudo. Tá? À medida que ele vai escaneando, o que ele vai fazendo? Ele vai criando uns bancos de dados aqui. Ele vai criando uns bancos de dados aqui para facilitar a vida dele. Tá? Então tem 2 bancos principais que ele cria. Um deles é, como eu estou falando aqui, os blocos vão chegando, e aí Bitcoin Core, tá? Especificamente. Ele vai salvando uns arquivos, que chama block, inclusive chama assim, block, aí tem um número, acho que é .dat. Um arquivo binário que ele vai guardando os bytes de cada bloco, vai botando um atrás do outro, assim, tá? Vai anexando. E ele vai quebrando isso aqui em blocos, em arquivos de mais ou menos 100 e poucos mega. Para não ficar, tipo, um arquivão de 600 GB, sei lá, tá? Ele vai quebrando isso aí, porque fica um pouco mais amigável para o sistema de arquivos, sistema operacional, né? Mas, enfim. Aí, repare, só que isso aqui, em princípio, é um arquivozão gigante, tá? Aí, o que ele já vai fazendo? Ele vai falando assim, olha, ele vai guardando um banco de dados aqui. O bloco, eu vou chamar assim, de block ID. O bloco com o ID, blá, 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 ele está nesse arquivo aqui específico, e ele começa os dados nesse ponto específico do arquivo. Entendeu? Ele não guarda no banco de dados os dados de fato, pelo menos não o Bitcoin Core não faz isso. Ele guarda onde que eu encontro esses dados no meu sistema de arquivos. Entendeu? Claro que você pode escolher fazer isso diferente. Mas repare que na hora que você precisa acessar os dados desse bloco de novo, ele vai lá no banco de dados e fala assim, ele que está fazendo, gerenciando isso tudo, ele vai lá no banco de dados que ele fez e fala assim, onde que estão os dados? Ah, está em tal lugar. Ele vai lá e começa a ler o bloco. Tá? Outra coisa que ele vai fazendo. Ele vai fazer um outro banco de dados aqui, que é o UTXO-set. O UTXO-set. Tá? Onde ele vai guardando, à medida que ele vai vendo, sei lá, ele viu um bloco aqui. Aí imagina que tem 100 transações, cada uma delas tem 10 saídas. Isso aí dá 10... Quanto que eu falei? 100 transações, cada uma com 10 saídas. Tem 1000 saídas no total, certo? Vamos imaginar que é o primeiro bloco de todos. Repara que essas 1000 saídas, imagina que elas nunca foram gastas. Tá? Aí o que ele vai fazendo? Ele olha e fala assim, beleza, eu vi uma saída nova e ela não foi gasta ainda, em nenhuma das transações que está aqui. Aí ele pega essa informação e guarda nesse banco aqui, que é o UTXO-set. E cada vez que ele vê uma saída nova, ele vai colocando ali. Tá? Aí ele vê outro bloco. Vai ter transações que vão estar gastando, eventualmente, algumas dessas saídas que ele viu no passado. Aí o que ele vai fazendo? Ele vai falando, olha só, essa entrada dessa transação, ela está aqui no UTXO-set, ela não estava gasta ainda, mas agora está sendo gasta. Aí ele vai lá e tira fora de lá. Então, isso daqui, ó, é um banco que mantém o estado de todas as moedas que existem e podem ser gastas no sistema, entendeu? Num determinado momento. E ele mantém sincronismo disso com a blockchain que ele está vendo. É assim que ele faz. Então, na hora de validar, ele pega isso aqui, ele não precisa escanear a blockchain de novo. Ele vai nesse banco que ele já construiu, de UTXO-set, e pergunta, essa moeda está aí nesse banco? Porque se não tiver, ele está tentando gastar uma coisa que ou não existe, ou já foi gasta. Aí ele fala, então isso aqui não pode. Entendeu? Mas se estiver lá, aí ele fala, beleza, vamos fazer as outras validações, se tiver tudo ok, essa transação, eu vou validar essa transação e, eventualmente, quando ela for confirmada, eu atualizo meu UTXO-set, entendeu? Então, é tipo assim, conceitualmente é custoso, mas aí tem uma engenharia por trás do software que faz isso ser mais eficiente. Aí é questão de implementação, entende? O protocolo não especifica que você precisa manter esses bancos. Você mantém se você quiser. Como que eles vão ser, o formato. Em princípio, o conceito vai lá na blockchain e encontra. Se você tiver alguma forma mais esperta de fazer isso, desde que esteja correto. Eu não
insustentável porque esses bancos lidam com estados, mas o pressuposto básico é que eu não confio em ninguém dos outros nós, mas eu confio em mim mesmo. Né? Óbvio, hein? Sim, óbvio. Essa história entendeu? É exatamente isso. Tipo, entre aspas, eu não confio nos outros nós, vou validar tudo. Mas aquilo que eu fui produzindo de informação, aí eu produzi de informação, ela tem que estar confiável para mim mesmo, que se não tiver, não existe o que fazer aqui, né? Se você não confia no seu próprio, na informação que você mesmo produziu, assim, tipo, apaga a luz e vai para casa, né? Desliga o nó e vai dormir. Hã? Desliga o nó e vai dormir. Desliga o nó e vai dormir. Vamos lá, segue aqui. Aí, a segunda informação que tem em cada uma das entradas, tá? O primeiro é o outpoint, o segundo é o script sig, que é o script que destrava aquele fundo, tá? É entre aspas, é uma forma de autorização, né? Aí, como é que ele é? A gente vai ver em separado depois, tanto a serialização como mais a fundo essa história dos scripts, tá? A semântica deles. Então, por enquanto, para a gente é só um monte de bytes, tá? Eu não sei, em princípio, quantos bytes, porque esse aqui é um programa de computador que alguém escreveu, tá? Eu digo quantos bytes tem, e aí coloco os bytes na sequência, tá? Esse script aqui tem uma estrutura em si, precisa ser interpretada. Isso aqui, na verdade, vai ser interpretado quase como... Eu gosto de chamar isso aqui, para mim, isso aqui não tem nenhuma diferença para um assembly, tá? O script, a forma como é feita. Não tem nenhuma diferença, tá? Mas vamos olhar em separado depois que a gente encerrar esse assunto aqui, tá? E a gente vai ver a execução do script, vamos ver scripts mais específicos e etc. É aqui que está a programabilidade do dinheiro. Depois, na sequência, vem esse número sequence, que ele tem algum... No começo, ele tinha a ver com você dizer quando é que isso aqui é válido ou não, uma certa semântica de tempo, depois essa ideia foi abandonada. Aí, esse sequence serve para outras coisas hoje. Ele foi mudando de significado o que ele significa. Mas, por enquanto, para a gente é só 4 bytes que tem aí disponíveis, tá? Depois a gente vê onde é que isso se usa. Isso são as entradas. Depois disso, eu tenho saídas. Eu tenho as saídas. Tem a lista de saídas lá, né? Na transação. E aí, como é que vai ser? Eu preciso dizer quantas saídas tem, tá? Eu tô com essa informação para checar um tempão e eu toda hora eu esqueço de checar isso aí. Eu acredito que tem que ter no mínimo uma saída. Eu acho que isso é verdade, né? A cara dele também não sabe. Hã? Mas eu preciso checar essa informação, tá? Tipo assim, como é que você checa essa informação, tá? A gente não tem um documento falando... Você tem que ir lá no código-fonte e ver, cara, como é que ele valida essas transações aqui e tal, tá? Enfim, mas eu acredito no que eu estou falando. Mas pode ser que eu esteja errado. Mas eu acredito que tem que ter no mínimo uma saída. Hã? Não, a entrada faz sentido porque a entrada é o que está financiando a transação. A saída é o que está gastando o dinheiro que você depositou naquela transação. Mas não faz sentido, então, você transacionar sem saída. Faz sentido porque se você entrar com 10 e sair com 0, aquilo lá vira taxa que pode ser recolhida, né? Então faz algum sentido não ter nenhuma saída. Eu acredito que não pode, mas eu, em princípio, não vejo problema, entende? É meio que eu forjo uma taxa. Só tipo você joga o dinheiro. Você bota o dinheiro na mesa lá e... o aviãozinho de dinheiro do Silvio Santos, cara. Tipo, faz assim, quem quer dinheiro, joga lá, entendeu? Quem pegou, pegou. Não tem... O que te impede de fazer isso? Isso está errado? Não. Ele pode criar uma saída off return e botar dinheiro nela. Aí tu queimou dinheiro também. A gente vai ver essa história do script, do off return e tal. Você pode queimar dinheiro aqui. Muita gente já queimou dinheiro. Já foi queimado bastante dinheiro, inclusive. Sem querer e eventualmente por querer também. Mas vamos lá, segue lá o baile. Então, o que eu tenho aqui na sequência? Eu vou ter... Como eu não sei quantas saídas em princípio tem aí, eu preciso indicar quantas saídas tem. Então vai ter um tx out count, que é um var int também. E aí do lado de cá vai ter a lista de saídas.
quantas você indicar lá no contador. Né? Cada um desses TX out, o que tem aí? Tá? É bem simples. Tem um primeiro campo que é o valor que está sendo gasto. Tá? O valor que está sendo gasto. Esse campo aqui tem tamanho fixo, ele tem 8 bytes. Exatamente 8 bytes. Tá? Ele não é um var int. Tudo bem? 8 bytes, 64 bits, né? Tudo bem? Esse valor aqui é um número inteiro. Tá? E aí vocês vão começar a prestar atenção em algumas coisas, tipo detalhes aqui da coisa. Esse aqui você está gastando o número inteiro. Então, se eu escrever a quantidade aqui, escrever 1, o que eu estou gastando? Eu estou gastando uma unidade monetária do sistema. Tá? Só que isso aqui não é um Bitcoin. Em nenhum lugar no Bitcoin tem escrito assim, um Bitcoin, tipo, cara, em nenhum lugar tem essa noção de um Bitcoin. O que existe? O que existe? Existe o número que você coloca aqui. Tranquilo? Existe o número que você coloca aqui. Ponto final. Esse número é um número inteiro. Então, o que você coloca aqui não tem como dividir. Esse valor que está sendo transacionado não tem como dividir, é um número inteiro. Você botar 1 aqui, ó, como é que você divide 1 em duas metades, sendo que você precisa representar números inteiros? Não tem como, ó, tá? 1 é 1. Acabou a conversa. Certo? Beleza. Escolheu-se chamar uma certa quantidade de 1 Bitcoin. Tá? Escolheu-se chamar uma certa quantidade do número que você coloca aqui de 1 Bitcoin. Que quantidade é essa? A quantidade é, vou chamar aqui de 1 Bitcoin, é 1,00000000. Isso aqui é 100 milhões. Tá? 100 milhões. Então, 100 milhões, se eu escrever aqui, ó, 100 milhões, isso é o que a gente chama de 1 Bitcoin. Essa quantidade aí. Tudo bem? Inclusive, lá tem uma constante lá no código que chama coin, que é esse valor aí, grandão aí, 100 milhões. Tá? Para meio que fazer as contas. E aí, repare, não é fazer as contas de quanto valor eu vou colocar aqui, é fazer as contas de ler esse número inteiro e aí dividir por essa quantidade que eles chamam de coin, que é 100 milhões, só para te mostrar um número menor, né? Tipo assim, eu estou transferindo 130 e tantos bitcoins. Isso é 130 e tantos bitcoins vezes isso aqui, é o número que vai estar escrito ali dentro da transação. Todo mundo bem com isso? Tá? Inclusive tem, tipo, cara, ó, 100 milhões, a gente escreveria assim, tá? Ó, 100 milhões, né? Dividindo em milhares, né? Em três partes, tá? E eu sempre me perguntei, por que são 100 milhões? É um número ruim, tá? Por que não botou 1 bilhão? Por que não botou 1 milhão? Sabe? Um número mais em cima, né? Aí eu descobri recentemente, tá? Que no sistema de numeração dos chineses, eles, em vez de dividirem as casas decimais, não é as casas decimais, mas assim, as partes dos milhares, em múltiplos de 3 zeros, eles dividem assim, ó, em 4 zeros. Em partes de 10 mil, em vez de em partes de 1000 e 1000. Hã? Não sei. Isso está no white paper? Não está no white paper. Claro que não está no white paper. Essa definição Não está no white paper. das moedas Não está no white paper. Você tem que abrir o código. definiu isso? Como que foi? Não, isso já foi assim desde o começo. Não, então tá no white paper. Tem quase nada. Não, no white paper não tem quase nada. Vocês não leram o white paper ainda, O gente? white paper é tipo assim, um É conceito. só o... Vocês têm que ler o white paper, velho. Lê o white paper. Vocês estão acreditando no que eu falo? Se eu estiver falando um monte de caô aqui pra vocês, vocês estão acreditando em mim, não é isso? Hã? Cadê o trust, o don't trust verify? Aposto que ninguém vai verificar a questão do chinês aí. Você falou aí, jogou. Não tem mais como perguntar pro Satoshi, porque o Satoshi sumiu. Não, a questão de ser 4 casas. Não, isso aí é assim mesmo. Então, eu tô confiando em você. Onde você descobriu isso que quer dizer? Alguém... Eu tava conversando com uma outra... Você tava confiando Não, calma, eu estava conversando com uma outra pessoa e por algum motivo surgiu ela é educadora, por algum outro motivo surgiu essa questão aí do, cara, por que 100 milhões, né? Ela falou, não, pra mim é muito natural, por causa assim, um negócio chinês. E eu fiquei assim,
Aí eu fui meio que atrás de ver se era verdade, se pelo menos essa coisa do chinês. Eu não sei como é que é assim, os chineses mesmo, mas no Wikipedia diz que é assim mesmo, numeração chinesa, os japoneses também usam. Aí eu fiquei assim, os orientais, parece, de forma geral, escrevem os números assim. Vai ter que ler o white paper, né? Hã? Tem que ler o white paper. O no white paper ele não vai te explicar isso. Mas aí passa a fazer um pouco mais de sentido. Aí eu olhei e falei, então, tá bom, então isso faz um pouco mais de sentido. Pelo menos uma historinha que eu gostei de contar pra mim mesmo. Tá? Faz sentido. Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Tinha um outro padrão que o pessoal usava, né? Não sei que é outro padrão. Sat Coma, chama. Sat o quê? Sat Coma. Sat o quê? Sat Coma. Não sei. Coma De vírgula. Não sei. Que é tipo, primeiro pega os dois números, aí uma vírgula, aí três números, outra vírgula. 2 números, uma vírgula, 3 números, outra vírgula? E daí o que eu faço com isso? Aí 3 zeros no final. Aí tu bota um ponto no começo. Assim? Ah, cara, sei lá, acho que é já alguém tentando ler esse negócio aqui. É porque na hora que você escrever lá em Bitcoin vai ficar alguma coisa assim, sei lá, 1,531200001. Vai ter 8 coisas depois da casa decimal. Vai ser sempre isso. Eu passo de ver o valor em Bitcoin e... Eu acho que isso aqui é alguém tentando ler isso aqui assim, né? Tá? Mas o que eu estou querendo dizer tá? O que está escrito aqui é um valor, que é o que está transacionando, tá? Em números inteiros e numa certa unidade. E em nenhum momento essa unidade é definida. O único lugar que ela é definida é aqui. É definida entre aspas, é aqui. Tipo, é o número inteiro que aparece aqui. Tá? E aí eu estou dizendo que, na hora que a gente lê as transações, a gente costuma interpretar esse número que está escrito aqui com essa proporção. Cada 100 milhões, a gente chama de 1 Bitcoin. Tá? E aí já começa coisas do tipo assim, eu vejo isso na internet o tempo todo. Porque o Bitcoin é infinitamente divisível. Não é infinitamente divisível. Para começar a conversa, não tem nada para se dividir aqui. Os números são todos números inteiros, não tem nada para se dividir. Essa coisa aqui, não tem nada a ver, não tem num lugar nenhum isso aqui aparece escrito em lugar nenhum. O que aparece escrito é um número inteiro grandão, né, que é, né, e aqui 153 milhões, 120 mil e 1. É isso que aparece escrito aqui. Ponto. Nenhum lugar tem vírgula, casa decimal, não tem nada para dividir. Tá? Então, Bitcoin é infinitamente divisível? Não. Não. Pelo menos não aqui. Não nesse nível do protocolo base. Tá? Tem como dividir Bitcoin? Tem. Só que eu preciso fazer alguma outra coisa, que não vai estar aqui. Na Light usa 1000 satoshi, na unidade. Mas ainda assim, se eu quiser resgatar alguma coisa, uma quantidade menor do que um satoshi, que a gente chama essa unidade aqui de satoshi, tá? Satoshi ou sats. Se eu quiser, sei lá, na Lightning é uma outra rede. Nada te impede de você estar lá transacionando. E aí você está cobrando taxa. A taxa pode ser menor do que um satoshi. Que normalmente é millisatoshi, né? 1 milésimo de satoshi. Só que se eu tentar sacar na rede principal 1 milésimo de satoshi, não tem como. Porque eu não consigo nem dizer isso aí. Eu não tenho nenhuma palavra. Eu não tenho a palavra para falar isso na rede. Tá? Não tem como você falar uma coisa que não existe uma palavra para ela. Tá? Aqui não é uma linguagem humana, aqui é uma linguagem de máquina. Ou existe uma palavra para falar alguma coisa, ou não existe. Se não existe a palavra, não existe a coisa. É bem preto no branco. Igual a linguagem de programação. Às vezes você quer falar uma coisa e não tem como falar alguma coisa. Tá? Todo mundo ok com isso? Mas, obviamente, isso não te impede de, sei lá, estou em outra camada, vou acumulando frações, e eu juntei uma quantidade suficiente de fraçõezinhas e eu falo, beleza, vou aqui na rede principal e saco o satoshi inteiro. Nada te impede de fazer isso. Ou com eCash ou com outras coisas. Mas seguindo o baile aqui. Ainda nessa história do valor, tá? Esse aqui é o único ponto em todo o protocolo onde aparece alguma noção de valor. É o único lugar onde aparece alguma noção assim, de quantidade de valor que foi transferida de um lugar para o outro, é aqui. Não tem isso em lugar mais algum. É o único ponto onde isso aparece. Repare que nas entradas das transações, as entradas das transações estão gastando dinheiro, né? Cadê ela aqui?
nas entradas das transações, ó, não aparece dizendo quanto que eu estou gastando. Não aparece informação. E nem precisa aparecer, porque está implícito aqui no Outpoint, que eu vou lá e falo assim, eu estou tentando gastar uma saída de 1.000 satoshi. Então, eu estou gastando 1.000 satoshi, acabou. Tá? E repare, isso aqui, ó, tem implicações. Do tipo, se eu estou aqui tentando gastar uma saída em algum lugar, que o valor lá daquela saída estabelecido foi 1.000, eu tenho que gastar esses 1.000, eu tenho que gastar todos esses 1.000. Eu não tenho opção de gastar 500 daquela saída. Tá perdendo dinheiro nesse caso? Não, você não perde dinheiro, mas você precisa saber isso, para saber lidar. Imagina que eu estou tentando fazer um pagamento de 500 para o Luca e eu tenho uma moeda de 1.000. Eu preciso gastar a moeda de 1.000 inteira. Eu não tenho opção de separar 500, não é como se eu tivesse 1.000 moedinhas de 1. Pode ser que seja isso, mas no caso que eu tenho uma nota de 1.000. Aí no comércio, o que a gente faria? Eu tenho uma nota de 1.000 e quero gastar, fazer uma compra de 500. Eu dou para o Luca a nota de 1.000, ele me devolve uma nota de 500. Tem um troco, certo? Ou ele me dá 5 notas de 100. Ele me dá alguma outra coisa em retorno equivalente àquilo que é o troco, tá? Equivalente ao troco. Aqui não tem nada, não tem tipo, ninguém para me dar um troco. Eu tenho que gerar o meu próprio troco. Então, se eu estou tentando gastar uma moeda de 1.000 para fazer uma compra de 500, para transferir 500 para outra pessoa, eu preciso fazer nas saídas uma saída de 500 pagando a pessoa e uma outra saída de 500 me pagando. E aí, efetivamente, para eu não perder o dinheiro, exatamente. Todo mundo bem? Se eu não fizer isso, isso já aconteceu no passado, alguém foi lá e criou só uma saída pagando menos do que a entrada, deixou uma taxa gigantesca lá na mesa, porque tudo que você não gastar da transação vai ser interpretado como uma taxa, qualquer um não, mas o minerador pode ir lá e pegar. Isso já aconteceu, de deixar centenas de bitcoins assim numa transação como taxa. Já aconteceu. Inclusive, se eu não me engano, a pessoa falou com a empresa que minerou e tal, e a empresa falou assim, tá, eu vou te pagar de volta. Mas eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso. Mais ou menos sorte. Lembra que isso aqui é sobre pessoas, não é sobre tecnologia. Vamos lá, então. Continuando. Estamos falando de cada um site específico. Então, tem o valor, tá? Mas, professor, desculpe interromper. Eu consigo, então, definir várias saídas com base numa entrada só, né? Você pode botar. O que você não pode fazer é tá entrando X e você está tentando gerar mais do que X nas saídas. Isso aí vai ser considerado inválido. Certo? Outra coisa, entre aspas, tá? A gente não viu essas regras ainda porque elas têm a ver com a criação dos blocos. Mas vocês sabem, quantos bitcoins vai ter? No total? Aproximadamente 21 milhões. A gente vai fazer essa conta certinha depois, que não é 21 milhões redondo, tá? Mas vamos arredondar para 21 milhões. Vamos supor que tenha 21 milhões, no máximo, tá? Bitcoin. Só que aqui eu escrevo em Satoshi, certo? Satoshi é 100 milhões, né? Então vai ter mais 8 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa aí é a quantidade... Essa aí é a quantidade de Satoshi que vai ter máximo no final do sistema. Vai ter menos, tá? Mas esse aí é um upper bound que a gente já conhece. Um fácil de calcular, tá? Esse aí, então, é o máximo valor que uma saída de uma transação pode ter, né? A gente já sabe disso, né? É menor, né? É menor que os 8 bytes. Essa é a pergunta, né? Pô, por que 8 bytes? Porque 8 bytes, esse númerozão grandão aí, ele cabe em 8 bytes ainda. Pegou? Eu não sei se essa pergunta é besta, mas... Por que então fazer 8 bytes? Com 7 bytes eu não conseguiria caber esse número? Com 7 bytes caberia? Eu não fiz a conta certinho, eu acho que cabe com 7 bytes, não sei, tá? Mas aí vem aquelas coisas meio que de computação assim, cara, é melhor, esses números de potência de 2, eles são mais amigáveis para os computadores. Então tá,
Mas tem um porquê, então, de ser 21 milhões? Não poderia ser um número maior para ter... Poderia, por que 21 milhões? Cara, isso aí tá lá no white paper, tá? Meio que alguma explicação. Esse número é completamente arbitrário. Tá? Esse número do 21 milhões. E não é que ele escolheu 21 milhões, vai ser 21 milhões. Não foi assim a escolha. Ele falou, o racional foi. Aí estamos adiantando assuntos, mas tudo bem. O racional foi, eu quero ter uma regra monetária para emitir esse dinheiro. E aí ele pensou, eu quero que tenha uma emissão decrescente. Na cabeça do Satoshi, isso é a mesma coisa que acontece com o ouro. Tá? Isso é a mesma coisa que acontece com o ouro. Na cabeça do Satoshi. Só que isso não é verdade. O ouro tem uma taxa de inflação mais ou menos constante ao longo do tempo, de 2% a 3%. Historicamente. Historicamente, na média, né? Histórica, 2% a 3%. Isso quer dizer que... E repare, tá? Se eu tenho mil quantidades de ouro, 2% disso é 20, né? Então, depois de um período, eu tenho 1.020 quantidade de ouro. Se depois, daqui para cá, aumentou 2%. Daqui para cá, se aumentar 2%, aumenta quanto? Aumenta 20? Não, aumenta 20 e alguma coisinha, né? Tá? Aumenta mais do que 20. Então, uma taxa constante ao longo do tempo quer dizer que a quantidade absoluta está aumentando, o delta, ao longo do tempo. Isso aqui é crescimento exponencial. Por isso que falam que o Bitcoin é uma moeda que é contra a inflação. Porque no final das contas... E isso aqui é assim que o nosso dinheiro inflaciona também, tá? Porque a taxa de inflação no ano, vamos pegar aqui no Brasil, histórica, mais ou menos, sei lá, 4%. Isso quer dizer que os preços, se um preço de uma coisa era 1.000, no outro ano é 1.040, certo? 4%. Ela aumentou 40 de um ano para o outro. Daqui para cá, ela vai aumentar mais do que 40. Isso que quer dizer 4%. 4% aqui é uma coisa, 4% aqui é outra coisa. É uma coisa pior, tá? Quanto mais o tempo passa para essa taxa constante aí, mais pesado vai ficando. O poder dos juros compostos. É o poder é a história dos juros compostos. Tá? É porque a gente gosta de se enganar. A gente pensa assim, uma inflação de 4% ao ano é de boa. Não é de boa. Pode ser de boa num ano isolado. De um ano para o outro você não percebe. Mas em 30 anos, tipo, acabou. Em 30 anos você chega no patamar que a gente está hoje, que tipo, uma casa chechelenta em qualquer lugar, numa cidade ruim, é 1 milhão. E aí você olha e fala assim hoje, caralho, 1 milhão? Como é que eu vou arranjar 1 milhão para pagar esse negócio? E o governo ainda fala para você, não, você é rico. E aí você fala, caralho, não consigo comprar uma casinha, velho. E o governo fala, não, mas você é rico. Isso aí para carros, né? Hã? Só abrir mercado de... Como é que carro, caralho, um carro popular 80 mil, velho? Que é isso? Que tipo assim, que logo eu falo, caralho, logo na minha vez de comprar uma casa, é esse rolê na casa. Vocês estão mais ou menos na época de comprar o carro. Logo na vez de vocês, o carro custou 80, 90, 100 mil. Vocês se fuderam junto com... Todo mundo se fudeu aqui. Imagina na hora que chegar a hora de vocês comprar uma casa. Daqui a 10, 15 anos. Vocês não estão conseguindo comprar um carro agora? Sempre lembro do filme do Transformers que o moleque compra um Camaro por $300. Camaro, Pois é. Tá, Entendeu o problema, né? Eu entendi a fio da meada, mas você vai explicar isso depois ou agora, essa questão? Por que realmente... E aí, tá, então, qual foi o racional, então, tem escrito sobre isso, não está só no white paper, mas, tipo assim, enquanto os e-mails, ele trocava e-mails, estava nos fóruns de discussão, enquanto ele existia, eles discutiam esses assuntos, inclusive monetários. E aí, em parte, ele coloca o seguinte, olha só, eu vou fazer uma tangente monstruosa agora, tá? De novo, fazendo o disclaimer, eu não sei quem é o Satoshi. Eu não faço a menor ideia quem é, não me interessa saber quem é. Isso não quer dizer que eu não possa inferir algumas coisas que ele tinha de alguma influência. Tá? Claramente ele tinha influência de economistas de escola austríaca. Claramente, porque ele citava caras muito específicos que não fazem parte do mainstream econômico, das escolas econômicas. Claramente.
Claramente não era um cara que olhava e falava que era o cara, tipo assim, sabia economia 101. Não. Claramente ele sabia alguma coisa além do mainstream. Claramente, tá? A despeito de dizer se são caras bons ou ruins, ou se são caras certos ou errados. Mas tinha umas Tá? vertentes, né? Isso. O Hayek é um desses economistas. Ele tem um livrinho que chama Desestatização do Dinheiro. Caramba, não estou sabendo escrever. Dação do dinheiro. E quem não leu o livro acha que ele está defendendo que é para acabar com o dinheiro do governo. Mas ele não tem nada a ver, em nenhum momento ele fala disso no livro. O livro analisa um cenário muito específico que é: vamos analisar o cenário onde os bancos públicos e privados, os bancos, podem emitir o seu dinheiro e eles não podem ser proibidos de fazer isso. Isso quer dizer que vai ter concorrência entre dinheiros numa mesma jurisdição, certo? Isso não é o normal. Isso não é o mundo que a gente vive, tá? Isso é um exercício de, e se o mundo fosse assim? Vamos tentar pensar como seria, tá? É um livrinho que vale muito a pena ler, tá? E aí o Hayek chega à conclusão de que qual seria esse é o prognóstico dele. Qual que seria o dinheiro vencedor num sistema desse? Ou quais seriam os dinheiros vencedores que as pessoas prefeririam utilizar? Quais são o dinheiro que as pessoas escolheriam usar? Tá? O Hayek argumenta que seria o dinheiro que mantém um poder de compra constante ao longo do tempo. Tá? Isso aqui é algo que aconteceu com o ouro. O ouro ele tinha um poder de compra mais ou menos constante ao longo do tempo. Não é que era inflação zero ao longo do tempo, tá? Mas era coisas assim, iam acontecendo inflações, mas o ouro tem um mecanismo de realimentação e tal que acaba incentivando que se procure mais ouro, que se transforme joias em ouro, que se use menos ouro em aplicações industriais e use mais em aplicações financeiras e tal, e aí isso aumenta a oferta de ouro e abaixa esse efeito de inflação, certo? Isso tem um mecanismo de ajuste natural no ouro, tá? Eu tenho ressalvas com relação a isso, mas o Satoshi argumenta, cara, eu acho que em algum lugar lá ele argumenta o seguinte, eu acho que isso aqui é o que a gente deveria estar buscando, inclusive para o Bitcoin. Tá? Na hora que ele fez o sistema. Só que entra um problema, que é, para eu ter um poder de compra constante, poder de compra é uma coisa que está fora do sistema aqui. Ele está fora do dinheiro. Uma coisa lembra, a transação, eu tenho a pessoinha, né? Eu tenho a pessoinha aqui. O dinheiro é uma parte de uma transação econômica e o bem do lado de cá é um bem econômico, mas não é financeiro. E o Bitcoin está lidando somente com o lado financeiro de uma transação econômica. A economia é mais do que o dinheiro. Tá? A economia é muito mais do que o dinheiro. Aqui a gente está lidando com uma parte das transações e não com a contraparte econômica, que é um bem, um serviço, é uma coisa do mundo real. Certo? E aí qual é o problema aqui? Eu tenho um sistema de computador, um sistema formal, que precisaria interagir com o mundo físico para poder capturar essa informação de alguma forma. Tá? Isso aí tem um nome em computação, a gente chama isso aqui de oráculo. Eu precisaria de um oráculo gerando essas informações e alimentando esse sistema. Tá? E aí entra um problema de ordem prática, que é, a gente faz isso hoje. Tá? Entre aspas, a gente faz isso hoje. A gente tem a reunião do Copom, que as pessoas se reúnem, aí elas olham e falam assim, como é que está o mercado? Ou, nos Estados Unidos tem um comitê de política econômica nos países, eles se reúnem, as pessoas falam, como é que está o mercado? Está assim, assim, assado. Tá bom, então vamos mexer na taxa de juros, para cima ou para baixo, porque esse é o mecanismo, aí eu não vou entrar em detalhe como é que ele funciona, mas ele é a chave, é o botão que o Banco Central tem para mexer, para controlar se vai emitir mais ou menos dinheiro. Tá? Ou se, inclusive, vai encolher essa base de dinheiro. Mas é assim que ele controla. O crédito é o meio onde isso vai acontecer e tal, mas isso é bem complicado, não é o meu intuito falar aqui. Não é que não seja um assunto interessante e necessário de se entender. Mas eu preciso de várias horas para explicar isso aí, é bem técnico. Tá? Mas vamos lá. Mas existe esse oráculo, tá vendo? Tá? A gente já faz isso.
Qual é o problema? A gente está tentando fazer um sistema que não dependa de uma parte central, né? E esse oráculo seria alguma coisa central, que tem dois problemas. Um é um centralizado, dois é alguma coisa que depende de input de pessoas, inclusive. Tá? Aí ele falou, cara, a única forma que eu achei de não depender disso aqui é falar o seguinte, a oferta é fixa e acabou. A oferta é fixa. Ele podia ter feito qualquer outra regra. Ele podia ter feito uma regra de emissão constante de dinheiro, por exemplo. Ele olhou e falou assim, eu vou fazer uma regra fixa. Quantidade de dinheiro é essa e acabou. E não vai aumentar. E aí ele pensou, só que ao longo do tempo, a necessidade, a demanda de dinheiro, ela vai mudar. Porque hoje ninguém demanda isso aqui. E ao longo do tempo vai demandar mais. Então ele bolou essa regra, que é uma regra logarítmica, né? De ir emitindo esse dinheiro ao longo do tempo. Emitindo mais rápido no começo e emitindo mais lento no final. Entendeu? E aí vem essa regra de... Então tá bom, cada bloco eu vou emitir 50 unidades. 50 unidades de Bitcoin, tá? Isso aqui é 500... Isso é quanto? 5 bilhões de Satoshi. Né? Por vez. Eu vou emitindo isso aqui. A cada bloco... Depois de um tempo eu começo a emitir 25, depois de um tempo eu começo a emitir 12,5 e assim por diante, até eu emitir 0. Aí na hora que você faz a gente sabe que daqui para cá são 210 mil blocos. Se você fizer a conta de 210 mil cada um a cada 10 minutos em média, dá 4 anos. Tá? Aí ele pensou, repare, isso é totalmente arbitrário. Podia ter escolhido 5 anos, podia ter escolhido... Por que 4 anos? Sei lá, porque tirou da cabeça dele, velho. E isso não importa, velho. Isso é real, isso é outra coisa. Isso pouco importa. Tá? Por que 50? Sei lá, pouco importa, velho. Podia ter sido 100, podia ter sido qualquer número, pouco importa. Sobre os blocos, se a capacidade de desempenho da rede aumentar, a gente vai processar mais blocos em menos tempo, e aí os halves vão ser a cada menos tempo? Isso, sim. Se a capacidade da rede aumentar, esses blocos vão ser gerados mais rapidamente. Porque aí em princípio. Mais generalizada do protocolo implica também um halving mais cedo. Né? Isso. Os halvings eles estão sempre um pouco adiantados, porque a dificuldade está sempre crescente. Ainda, né? Está crescente. A gente pode ver ali depois no Mempool Space. Mas já prevendo isso, tá? Tem uma regra de ajuste de dificuldade, que a cada 2016 blocos, você recalcula a dificuldade. A gente vai ver isso quando estiver falando dos blocos, da blockchain especificamente. Mas você vê, é tudo conectado. Eu estou falando de transações aí, né? E não tem como falar de outras coisas. Desculpa, mas essa questão desse dinheiro, o bloco já é se referenciando à oferta, que seria a recompensa pela produção do bloco, seria isso? Isso. Esse dinheiro que eu estou criando... Esse dinheiro aqui está sendo emitido novo a cada bloco. Porque ele não é saída de ninguém, né? Isso, ele não é saída de ninguém. É emissão nova de dinheiro. Só que ele tem um teto. Tá? Ele tem um teto. Essa série aqui é uma série logarítmica, né? A gente consegue calcular isso aí. Aí o teto disso aqui é 21, vou chamar assim, milhões de BTC. A gente já sabe que esse é o limite, esse é o teto. Mas na hora que a gente calcula certinho quanto que vai dar um pouquinho menos. É 20 milhões, não sei o que, 900 e tantas mil, entendeu? É um número bem pertinho de 21 milhões. Mas isso já... Fora o dinheiro que foi queimado, né? Entre aspas. Tem dinheiro que foi perdido, a gente não sabe dizer quanto que é. É o dinheiro circulando mais o que tem potencial, né? Não, esse é o dinheiro potencial que vai ter no sistema. Só que se chegar no máximo, no zero, é porque já foi gasto tudo, já está tudo na... Não, isso é o que vai ficar em circulação. Mas o que acontece? Nas transações, a gente pode, sem querer ou por querer, queimar dinheiro. Ou o que quer dizer queimar dinheiro? Pode ser que eu crie uma saída... Vamos continuar aqui, aí eu já explico o que vai acontecer. Por quê? Vai ter o valor e vai ter um script aqui. O script é o contrato que trava esse dinheiro. Quem é o dono desse dinheiro? Quem for capaz de destravar ele com o contrato numa entrada. Tá? Com outro contrato na entrada. Então vai ter aqui um script... o cumprimento do script, e aí o script aqui, tá? Isso aqui é um var int, e aí aqui tem o script que a gente vai ver depois em mais detalhes o que é isso aqui, a estrutura dele,
Mas por enquanto para a gente é só um monte de bytes, tá? Mas isso aqui é um programa de computador. Pode ser que você escreva um programa de computador que ninguém é capaz de produzir o contrato que destrava aquilo. Quando eu digo ninguém é capaz, pode ser que seja matematicamente impossível produzir. Tá? Pensa em alguma coisa assim. Tudo bem? A gente vai ver como é que faz. Alguns exemplos, tá? E aí, desses saídas que elas são não gastáveis, vou chamar assim, tá? Tem algumas que a gente consegue, vendo o script, analisando o script, descobrir que não dá para gastar. Tipo, pá, aí eu consigo já marcar elas como não gastáveis e aí nem me preocupar com elas mais. Mas tem algumas que a gente não consegue provar, analisando o script, que elas não são gastáveis. Por exemplo, eu mandei dinheiro para uma chave pública que ninguém é o dono daquela chave pública. Que ninguém sabe qual é a chave privada. Eu escolhi aqui, eu não posso mandar dinheiro para onde eu quiser? Eu posso ir lá e botar uma chave pública aleatória e jogo lá. Quem é o dono? Ninguém. Em princípio, alguém precisa quebrar o problema do log discreto, né? Eu estou vendo uma chave pública. Calcular uma chave privada a partir daquilo, a gente está considerando que é infeasible, né? que é impraticável. Então, efetivamente, se eu fiz isso, eu estou queimando dinheiro. Aquele dinheiro está ali e eu não consigo mais gastar. Tá? Só que, repare, nesse caso aí, eu não consigo saber. Eu que estou olhando de fora uma transação, eu não consigo saber para poder marcar aquilo e falar, esse dinheiro já era. Até que se gaste, você não sabe. Mas até que se gaste quer dizer que pode ser de alguém e esse alguém guardou por 100 anos, 200 anos. Você entendeu? É difícil saber. Mas esses 21 milhões, então, não consideram que já tem mercado? Considero que tem mercado. Esse é o máximo de dinheiro, de moedas que vão circular. Aliás, isso não é o máximo de moedas, né? Porque a moeda, lembra lá, é um UTXO. Isso não é o máximo de moedas. Isso é o máximo de valor monetário que essa rede vai sustentar. Considerando que já está circulando ou tem potencial para ser emitido ainda. A gente já emitiu nos perto de 99% desse dinheiro todo. Hoje. A gente está por aqui assim, ó. Tá? Quando que vai acabar de emitir? Mais ou menos em 2140. Mas, repare, a gente tem dificuldade com essas coisas, né? Falta mais de 100 anos ainda para terminar a emissão monetária. Mas a gente já emitiu a maior parte. Eu não sei, não é 99%, mas sei lá, 97%, alguma coisa assim, perto disso, é o que a gente já emitiu. Tá? A gente já emitiu a maior parte. Hã? Que pena não, a gente está só no começo. Então, quando acabar, minerar não vai ter mais essa recompensa? Não vai ter essa recompensa, mas vai ter as taxas. E aí, isso tem inclusive uma discussão ativa na comunidade E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser? Porque hoje a recompensa é pequena, mas ela ainda é uma parte relevante da remuneração desse minerador. Mas muito em breve, isso vai deixar de ser... Provavelmente as taxas vão passar a ser a maior parte dessa recompensa. Então a taxa vai mudar, né? Vai, consequentemente, ultrapassar os 21 milhões. Então, mas isso aí é uma... Não, que 21 milhões? Porque se você já não produz mais dinheiro, mas você não gera uma taxa... Mas a taxa é dinheiro que já está lá em circulação, só está trocando de mão. Só está trocando de mão. A taxa não é dinheiro novo. Tá? Pensei que você ia falar outra coisa, que era normalmente o que o pessoal fala, não, mas eu não me preocupo tanto pessoalmente com essa história da taxa, por quê? Porque o minerador é uma empresa, lembra disso. Mesmo que ele seja uma pessoa física, ele é uma empresa, tá? Se ele está executando um serviço. Ele precisa equilibrar o fluxo de caixa, ele precisa equilibrar o fluxo de caixa. Não interessa quanto que é o faturamento dele. Não é isso que o empresário, que a ação empresarial funciona. Ele não olha, eu quero tanto de faturamento. Não é isso que ele está atrás. O que ele está tentando é encontrar um balanço de fluxo de caixa. Então, o custo é importante. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Se ele consegue diminuir o custo, ele tem menos pressão para
ele tem menos pressão para ter faturamento. Com menos faturamento, ele ainda tem margem para ter lucratividade no final. Perceba. Tá? Então, ganho de eficiência na mineração vai importar, porque diminui a pressão do quanto que ele precisa recolher de recompensa para ser viável, certo? Então, isso lá de cá tem que ganhar eficiência, que é o que a gente está vendo que ainda está acontecendo. Tá? Do lado de cá, repare, o minerador não se importa de ganhar, eu preciso ganhar 300 mil satoshis no mínimo, senão não dá. Não é isso, porque esse custo aqui não é assim que funciona, porque ao longo do tempo o valor vai mudando também, o poder de compra disso aqui. Tá? O que ele precisa aqui é equilibrar esse fluxo de caixa. Se com 300 mil satoshi ele tem a lucratividade que ele entende que é razoável para isso, ele vai executar aquilo. Não, eu preciso de 300 milhões de satoshis para fazer isso aqui funcionar. Então ele vai perseguir 300 milhões de satoshis. Se não tiver taxa e recompensa suficiente, ele para. É óbvio isso. Entendeu? Mas se a moeda vai ficando, entre aspas, cada vez mais escassa, não é que ela está escassa, ela está fixa, né, a oferta. E a gente está vendo um processo de monetização dela, aumento de demanda, se isso é verdade, a gente está vendo uma apreciação do valor. Então quer dizer que com menos quantidade entrando aqui, eu ainda consigo pagar o custo que está do lado de lá. Sem falar nas nações que vão começar a minerar. Já tem tudo. Então assim, a gente não sabe para onde isso aqui vai, tá? Isso é verdade. Mas assim, se o país tem uma reserva de Bitcoin... eu acho que o problema não está aqui. Eu acho que o problema não está... Tem essas outras questões aí que estão... Que não é só econômica, né? Do tipo assim, que não é da empresa. Imagina que o Estado, sei lá, está se falando hoje de ter reserva de Bitcoin nos Estados-nação. O Estado-nação passa a ter algum incentivo para manter esse sistema funcionando. Aí, eventualmente, ele vai cobrar imposto para fazer isso. Eu gostaria que isso acontecesse? Eu não, assim. Vocês sabem o que é imposto, né? Vocês sabem o que é imposto. Mas é um cenário extremamente plausível. Eu acho que, inclusive, provável. Não, já está acontecendo. Eu acho provável. País com as menores taxas de mineração, transação. Enfim, tá? Então, assim, é impossível falar, de novo, Bitcoin não é sobre tecnologia, Bitcoin é sobre as pessoas. E as pessoas envolvem um monte de aspectos. Tem essa questão da política, tem essa questão da economia, tem outros aspectos envolvidos, tem um monte de gente que vai discutir uma certa moralidade envolvida nessa coisa toda aqui. Tá? Então, assim, isso é sobre as pessoas e não é sobre a tecnologia. Eu estou explicando aqui o protocolo, mas reparem que isso extravasa essa questão tecnológica. Todo mundo bem? Vamos fazer um exemplo, porque é isso aí que é a transação, tá? Para a gente ver do começo ao fim, entre aspas, né? Mas o senhor vai falar mais ainda sobre essa questão da desinflação, né? Nem tanto, porque isso é uma discussão econômica. Porque o senhor acabou falando da escola e não acabou terminando o raciocínio. Do Hayek? Não, acho que eu terminei o raciocínio, porque a conclusão do Hayek é essa história do poder de compra constante. E o Satoshi fala, eu não consegui achar uma solução para poder levar a informação do poder de compra para dentro do sistema. E aí, então eu decidi botar uma oferta fixa, entre esses 21 milhões aí. E aí, como é que eu vou chegar na oferta fixa? Eu vou escolher uma regra, que na cabeça dele é a regra parecida com a mineração do ouro, que é, eu vou emitindo nessa coisa decrescente aí. E com isso você vai ganhando mais valor. Mas aí é uma questão de adoção, isso está fora do sistema. Uma questão de demanda. Aqui eu só estou olhando o lado da oferta monetária no sistema. A oferta monetária, o sistema tem uma regra. A demanda monetária é as pessoas usando isso, ou não usando isso. Isso aí está fora do sistema. Isso é uma consequência. Né? Isso está fora do sistema. Isso é as pessoas usando ou não isso como dinheiro. E aí elas vão demandar mais ou menos isso. Entendeu? De novo. A troca econômica tem duas partes quando ela é mediada por um bem financeiro. Ela tem a parte financeira, que é
alguém pagando com dinheiro a outra pessoa, e a outra pessoa presta um serviço ou entrega um bem físico. Tá? A troca econômica ela tem uma parte financeira e uma parte econômica. Financeira é o que tem a ver com dinheiro. Monetário é o que tem a ver com dinheiro. O econômico é o que tem a ver com além do dinheiro, mas que tem a ver com a troca. Beleza. Então vamos ver as transações, tá? Vamos deserializar uma transação, parcial uma transação. O TX out então não tem sequence no final. Oi? Não tem o sequence no final. Não tem o sequence, só tem aquilo, o valor e o... Antes de eu deserializar uma transação aqui qualquer, é essa daqui que eu vou fazer com vocês, ó, do bloco 170, a transação do Satoshi pro Ralphine. Essa transação aqui que eu vou fazer, tá? Ela tem uma entrada, tem duas saídas. Se você for olhar aqui nas detalhes aqui nas saídas, tem o valor e tem o script. Aqui ele já decodifica algumas informações, tá? Mas ó, os dados do script estão aqui. Aqui o script está decodificado, a gente vai ver isso mais à frente. E esse contrato é de um tipo padrão, ele segue um padrão que a gente reconhece. E aí esse padrão tem esse nome aqui, P2PK. É um tipo de contrato. A gente vai ver outros tipos de contrato, inclusive. Então, é isso que tem aí na saída da transação. E aquele ali na esquerda é o... Aqui na esquerda é a entrada, né? Aqui você está falando? E não tem o sequence aí? Qual que é o sequence? Tem o sequence aqui, ó, FF, Foi mal. tudo F. Tá? Ele tem, né? Uma referência para a moeda que está sendo gasta, que é... ele decodificou e só colocou aqui assim, aqui, ó, tá? Ele não mostrou explicitamente que ele está decodificando e mostrando aqui uma pub key aqui. Beleza? Tem um script que os bytes estão aqui. Aqui em cima está decodificado esse script. Esse script aqui é o que está na saída anterior. É o locking script que ele está tentando gastar. Onde está da moeda. Ele foi lá na outra transação e pegou e copiou aqui. Decodificou. Tem o sequence. E esse contrato aqui, esse contrato aqui, ó, é de um tipo conhecido que a gente conhece. É padronizado e a gente conhece. Mas, de novo, isso aqui é um programa de computador, podia ser, entre aspas, de qualquer jeito. Todo mundo ok? É essa transação que a gente vai parsear agora, tá? Inclusive, vocês têm acesso ao full node, né? Em princípio, tá? Mas vocês podem vir aqui aqui, Transaction Hex. E aí, estão aqui os bytes. São esses bytes aqui que a gente vai parsear agora. Beleza? Para ler acontecendo aquilo lá. Então, vamos lá. Estão aí os bytes, tá? Então, vamos deserializar essa coisa. Vamos parsear, né? Estou pegando os bytes e eu quero montar uma estrutura de dados. Quero ler e interpretar ela. Certo? Os primeiros 4 bytes são o número de versão. Eu não falei do Little Endian e Big Endian, a discussão, né? Vamos lá. Os primeiros 4 bytes são o número de versão. Tá? Deixa eu fazer mais um. Tá bem não linear essa coisa, hein? Mencionei, mas não expliquei. Eu tenho mais coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Deixa eu falar um pouco sobre o Endianness. Vamos lá. Volta um pouquinho na aula de sistema de esses SMIC. Se vocês fizeram, se não fizeram, tem as gravações aqui também no YouTube e tal, coisa toda. Vamos lá. O computador, ele em princípio alguma arquitetura básica, né? É um processador que interage com uma memória. Ele sabe ler e escrever nessa memória, tá? Ele sabe ler, Opa, é o contrário. Escrever, ele sabe ler nessa memória. São as duas operações básicas. A memória, a gente organiza logicamente ela como se fosse uma grande lista de bytes. Tá? Mesmo que o seu computador interaja com mais de um byte de cada vez. Por exemplo, essa máquina que eu estou aqui agora na minha frente é um computador de 64 bits.
Então ele vai pegando 64, uma das coisas que ele faz é ler na memória 64 bits de uma vez só. 64 bits são 8 bytes, né? Tá? Então quando ele vai acessar a memória, ele lê 8, ele pega um bloco aqui de 8 bytes e lê ou escreve de uma vez só. Tá? Ainda assim, a memória é organizada logicamente em bytes. Então aqui, cada uma dessas caixinhas aqui é um byte. E cada uma caixinha dessa aqui tem um endereço. Tá? Tem um endereço. Então eu vou começar aqui do 0. Só para a gente ter um lugar para começar. Tá? Mas essa memória, inclusive, esse endereço pode começar em qualquer lugar. Tá? Então eu tenho 00, 01 e por aí vai. Normalmente a gente representa a memória assim, né? Os endereços mais baixos embaixo, os endereços mais altos em cima. Tá? E aí, eu quero escrever dados e ler os dados aqui. Tá? E aí entra uma questão de ordem muito prática. Tá? Imagina que eu quero escrever esse número aqui, que é 0x6872-6F6D. Esse é um número para mim. Um número grandão, de 4 bytes. Tá? Um número aí qualquer. E aí eu quero escrever isso aqui escrever isso aqui na memória. Tá? Em princípio, o computador faz isso de forma automática para mim, tipo, organizar esses bytes lá. E tem duas opções, em princípio tem duas opções. Você pode organizar do jeito que quiser, mas ele pode botar, inclusive, tudo espalhado. Tá? Isso não é... Mas, em princípio, o computador tem duas escolhas de engenharia. Tá? Uma delas é colocar os bits menos significativos nos endereços mais baixos da memória. Então, seria o seguinte, seria colocar aqui o 6D, o 6F, 72 e o 68. Seria esse cenário aí. Nossa. Outra opção, dependendo do que o seu hardware faz, o seu hardware pode escolher fazer o contrário, falar assim, eu vou guardar o endereço, os bytes mais significativos nos endereços menores. E aí isso seria guardar aquela mesma informação assim, ó, 68, 72, 6F, 6D. Repare que o número é esse. A máquina escolheu guardar isso de um jeito ou de outro. Tá? E a máquina sabe que isso está guardado assim, na hora que ela for ler, ela sabe, esse aqui é o byte mais significativo, ou então aquele ali é o... Ela sabe como é que ela organizou isso na memória. Tá? Esse primeiro formato aqui, a gente vai chamar de Little Endian. Little Endian. O Endian é de end, né, do final. Tá? O final está nos endereços menores. Né? Eu prefiro entender que Little Endian os bits menos significativos vão ficar nos endereços menores. E esse outro formato aqui a gente chama de Big Endian, que é o contrário. Os bits menos significativos, aliás, não os bits, os bytes menos significativos vão ficar nos endereços maiores. Certo? É isso que está acontecendo aqui. Todo mundo, ok? Isso aqui tem implicações, tá? Tipo, por exemplo, para a linguagem de programação, ela precisa saber como é que a arquitetura guarda isso aqui, tá? Para você estar programando em C. Você não necessariamente, mas quem está escrevendo um compilador para aquela máquina específica precisa saber isso aqui. Por quê? Porque imagina que você cria um ponteiro X para apontar para esse número aqui. Um ponteiro ou uma variável qualquer, você chama X é igual a isso aí. Tá? O que o compilador precisa fazer? Ele precisa criar uma referência, uma forma de você acessar essa memória. Tá? Eu vou chamar isso tudo de ponteiros genericamente. Tá? Genericamente, mas não necessariamente o ponteirozinho do C. É uma referência, o nome da variável é uma referência para uma região de memória, tu chama isso de ponteiro junto. Tá? O que em C e praticamente todas as linguagens vão fazer, porque é meio que uma coisa que faz sentido. A gente aponta na região de memória para onde começa aquele dado. Então, eu criaria uma referência para cá ou uma referência para cá, para o mesmo lugar.
certo? E normalmente aponta para o endereço mais baixo, por uma questão muito prática, tá? Porque os computadores são feitos meio que para incrementar os endereços automaticamente. Então, se você quer ir andando na memória, ele automaticamente vai andando dos endereços mais baixos para os mais altos. Você não precisa falar nada, ele faz isso automaticamente já. Se você quer ir andando ao contrário, você precisa fazer alguma coisa. Entendeu? Por quê, professor? Ah, porque é assim, cara. Os computadores são feitos assim desde sempre. Tá? E faz meio que sentido, né? Tipo assim, como é que você faria se você não fosse fazer? Se você tivesse construído seu computador? Foi uma restrição, então. Você vai fazer um computador que anda de trás para frente? Pô, é um negócio tipo, bizarro, né? Tá? Então, assim, enfim. Isso aqui tem a ver com contador, né? Tipo, lá dentro do CPU tem um contador que conta onde é que eu estou na memória. E o contador ele vai contando para cima. Você pode fazer um contador que conta ao contrário. Tá? A gente ensina, inclusive, em sistema de tais, né? Fazer para frente, para trás, não sei o quê, com load, com não sei o quê. Beleza. Mas normalmente a gente pensa de baixo para cima. Do menos para o mais. Eu vou contando. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Tá? E aí repare que, olha só. Isso aqui é o Little End, Big End, tá? Nas arquiteturas de computador. Eu tenho uma outra questão. Eu já vou voltar para isso aqui, tá? Guarda isso aqui agora como contexto. Eu tenho um outro problema onde vai aparecer essa história da ordem dos bytes, que é, eu tenho um sistema, eu tenho um outro sistema, e eu quero mandar bytes de um lado para o outro por uma linha de transmissão, uma linha de comunicação. Tá? E essa linha é uma linha serial. E praticamente todas as linhas que a gente usa aqui são linhas seriais. Certo? Aí eu preciso mandar bit por bit. Então eu preciso mandar um bit, depois outro bit, depois outro bit, e assim por diante, essa coisa. Então eu começo a ter o mesmo problema, que é a ordem com que eu mando os bits importa. A ordem com que eu mando os bytes importa. Eu preciso escolher uma ordem. Tudo bem? E aí se convencionou chamar o que a gente chama de network order. Network order. A ordem de rede. Tá? Isso aí é na camada, talvez, de Linux, professor? Não, é já uma coisa bem... sei lá, camadinha lá. Eu não sei nada disso aí. Eu não sei o nome de nada disso. Mas é um problema bem prático, tá? Mas nessa RFC aqui, 1700, que é bem histórica, acho que ela é de 94, sei lá, um negócio assim, do começo da internet, tá? Ela estabeleceu o que a gente chama hoje de ordem de rede, que é para a ordem de mandar os bytes na rede, tá? Na internet, especificamente. E ele fala assim, ó, a convenção da documentação dos protocolos de internet é expressar números em decimal e mostrar, né, picture data, tipo, mostrar os dados na ordem Big Endian. Ele fala isso. Isto é, aí ele vai explicar o que é o Big Endian. Campos que são os campos são descritos da esquerda para a direita com o byte, ele não chama de byte, com o octeto mais significante à esquerda. Isso quer dizer o seguinte, imagina que eu tenho aquele número de 4 bytes ali que a gente viu ali lá atrás, tá? O 68 é o mais significativo. Olha lá, o 68. E ele vai ser escrito à esquerda. Então, ele seria escrito assim, na documentação. 6F, 6D. E aí ele está falando, esse é o byte mais significativo, esse é o byte menos significativo. Que é o que a gente já faz, certo? Tá? É o que a gente já faz. Não tem nada de extraordinário aqui. Mas ele está dizendo que isso aqui é Big Endian. Ele está chamando isso aqui de Big Endian. Tá? Mas vamos lá. Com o octeto mais significativo à esquerda e o octeto menos significativo à direita. E aí eles falam o seguinte, quando uma quantidade multi-octet quantity, né, uma quantidade que precisa ser representada com vários octetos, com vários bytes, quando uma quantidade dessa é transmitida, o octeto mais significativo é transmitido primeiro. Então, ele está estabelecendo uma ordem de transmissão também. E ele chamou isso de Big Endian. Certo? Ele está falando o seguinte, o que eu vou entender como Big Endian? E isso virou meio que o standard da galera de redes, de comunicações. Tá?
Big Endian eu vou escrever o byte mais significativo à esquerda, o byte mais significativo à direita, e quando eu for transmitir alguma coisa, eu transmito esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Eu transmito da esquerda para a direita. Até aí tudo bem, né, gente? Tem nada de extraordinário, certo? Não, desempenho, mas olha só, a questão, tá? A questão que vai entrar na hora que eu estiver recebendo os bits, esse aí é o ponto de vista de quem está transmitindo. Quem está recebendo o quê? Ele está vendo 68 chegar primeiro. Ele viu isso aqui primeiro. Depois ele viu chegar 72 no tempo, né? Depois ele viu chegar 6F, depois ele viu chegar 6D. E aí ele precisa interpretar isso. Ele precisa ir colocando na memória, certo? Aí você pegou o tchan do negócio. A coisa mais natural que a gente faria é ir pegando um ponteiro e falando, bota o primeiro byte aqui e vai andando para frente, certo? E aí ficaria alguma coisa assim. 68, 72, 6F, 6D. A RFC especifica a ordem de transmissão. Não de recepção. Não, de recepção é a mesma ordem, né? Tipo, vai continua isso. Só que repare, eu que estou recebendo, eu preciso interpretar isso. Eu já sei a ordem que foi transmitida, eu preciso ir recebendo e interpretar. Se eu só fizer isso aqui, o que aconteceu? Se a minha máquina for Little Endian, o que está acontecendo? Não, se a minha máquina for Little Endian. Vai pensar que 68 é o menos. Exatamente. Se a minha máquina for Little Endian, ela está vendo esse dado aqui, ó, 6D, 6F, 7268. Que está ao contrário, certo? Calma, está ao contrário, vocês estão vendo? Então, se a minha máquina é Little Endian, eu, que estou recebendo, preciso ir lá e arrumar isso aqui. Se a minha máquina é Big Endian, já vai estar certo? Não preciso fazer nada. Então, repare que eu preciso saber isso aqui. Tá? E aí entram coisas do mundo, quirks do mundo real, que é a maior parte dos protocolos de rede, eles transmitem nessa ordem, historicamente por causa dessa coisa aqui. A maior parte das máquinas físicas são assim. A maior parte dos hardwares são assim. Belezinha, né? Então, você precisa o tempo todo arrumar isso. Tá? Aqui no Bitcoin, na maioria das vezes, a gente vai escolher, assim, a ordem de transmissão da maioria das coisas é Little Endian. Tá? Isso quer dizer que eu transmito as coisas e quando ela chega na máquina Little Endian, já está na ordem certa, é só ir colocando na memória. Tá? Por que eu acho que o Satoshi escolheu Little Endian? Little Endian é uma escolha estranha, na verdade, tá? É uma escolha estranha. Por que eu acho que ele escolheu Little Endian? Cara, eu acho que foi uma... Eu tenho, inclusive, um post escrito sobre isso aí, com um exemplozinho em C. Tá? Um exemplozinho em C. Do que eu acho que aconteceu. Mas, de novo, é o meu achismo, né? Eu não sei. Você fez um vídeo sobre isso? Um vídeo não, mas tem um artigo lá no meu site. Vou botar o link lá no Discord para vocês. Devia até fazer o vídeo também. Ninguém lê mais, só vê o vídeo, né? Hã? Ler é muito mais rápido, óbvio. Por isso que é melhor ler do que... Tá? Mas enfim. Mas para mim seria melhor fazer o vídeo. Porque fazer o vídeo, por incrível que pareça, eu falar é mais rápido do que eu escrever. Né? Mas quem está consumindo, ver o vídeo é muito mais lento do que escrever. O TX é bom para... Eu não sei por que as pessoas fizeram isso, tá? Porque diminuiu, eu acho, a eficiência de transmissão da informação. Véio. E as pessoas preferem ver o vídeo. O vídeo é mais lento, cara. Mesmo vendo na velocidade 2. Enfim, vamos lá. O que eu acho que o Satoshi fez? Eu acho que o Satoshi não pensou muito nisso aqui, não. O que eu acho que ele pensou, tá? Assim, o que eu acho que acabou acontecendo? Ele implementou em C++ o cliente. E a gente desenvolve C++ até hoje. O que eu acho que ele fez? Ele criou uma struct que tem campos aqui, campos com vários bytes, em C. Em C é a mesma coisa, tá? E aí, na hora de serializar, eu acho que ele simplesmente falou assim, eu vou fazer um ponteiro para essa struct, vou fazer um cache desse ponteiro para um ponteiro de chars, de bytes, e vou ficar mandando P,
o P0, né? O P0, P1, P2, P3. Então, estou percorrendo byte por byte essa struct e mandando. Só que a máquina dele provavelmente era Little Endian. E, tipo, como todos, a esmagadora maioria dos hardware, tipo assim, de computadores aqui práticos que a gente usa, são Little Endian. Tá? O que esse hardware vai fazer? Ele vai pegar e transmitir nessa ordem aqui. Ele vai mandar isso aqui primeiro, porque olha lá o X, onde está? O ponteiro. Tá? Ele vai mandar o 6D, depois o 6F, depois o 72, depois o 68 e assim por diante. Vai mandando assim. Só que isso aqui é a ordem ao contrário do Network Order que ele definiu como Big Endian, lá, o RFC. Você está vendo? O MSB aqui meu é aqui, ó. Tá? Por que isso aqui? Porque na hora de fazer no cliente, de receber, é só ele fazer a mesma coisa. Literalmente só fazer a mesma coisa. Eu mostro isso lá no exemplozinho em C, tá? Fazer a serialização e desserialização dessa forma. Ele faz um ponteiro, aloca a memória, faz um ponteiro aí. Chegou o primeiro byte, coloca aqui. Chegou o segundo byte, chegou o terceiro byte, só vai colocando. Tudo na ordem que estiver chegando, vai botando na memória. Por quê? Porque aí na hora que ele fizer o casting depois desse ponteiro aqui, da estrutura na memória, para o tipo, já está na ordem correta. Aí o mandar e transmitir é meio que de graça. Sacou? Tá? Não importa a ordem, vai estar na ordem certa. Já. Não, vai estar na ordem certa. Eu mando os bytes numa ordem, na hora que ele chega eu só boto na memória na mesma ordem que estão chegando e falo, isso aqui é estrutura assim. Pum, aí já está pronto. O instante funciona, né? Mas no instante, tipo, na hora que você envia e na hora que chega funciona. Funciona, pronto. Mas só não vai seguir o... Só não vai ser Big Endian nesse sentido, tá vendo? Vai ser de fato Little Endian. Em todos os sentidos. Também é Little Endian aqui, ó, na máquina. Entendeu a parada? Se você pega duas máquinas diferentes. Se você pega uma máquina Little Endian Big Endian, isso já não funciona. Entendeu? Mas, enfim. Tá? Tanto que hoje tem uma parte do código lá que cuida da serialização, de arrumar isso aí, se a sua máquina é Big Endian. Ela tem que considerar isso. Mas que seja. Tá? Isso aqui é uma questão importante na hora de implementar. Nas especificações do computador e do processador, eu consigo ver se ela é Big Endian ou Little Endian? Na arquitetura do teu processador. Mas é mais complicado do que isso, que tem alguns processadores modernos, eles operam com os dois Endian, né? O mundo é bem complicado hoje em dia. Tá? Mas enfim, que seja. Tá? O importante é a gente saber a ordem com que os bytes estão chegando ou que eles têm que ser transmitidos. Tá? Acontece isso aqui. Todo mundo ok? No fim das contas, eu queria fazer mais um último comentário sobre essa história do Endian, né? Que muita gente fala que a nossa notação matemática é Big Endian. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Essa ordem é Big Endian. Eu discordo frontalmente de que isso aqui é Big Endian. E eu quero tentar convencer vocês disso, tá? Aproveitar aqui os minutos finais aqui da aula. Na hora que eu escrevo um número, pensa um número qualquer aí, N. 1791. Tá? O que é isso? Isso aqui sistema posicional significa 1 vezes 10 alguma coisa, que é 10 a terceira, 7 vezes 10 a 2, mais 9 vezes 10 a 1, mais 1 vezes 10 a 0. Certo? Minha leitura pessoal. Agora, a partir de momento é o Edil falando a interpretação dele, tá? Se vocês se convencerem, vocês têm um argumento. Se vocês não se convencerem, o Edil é um idiota para vocês. Não tem problema com isso, tá? Eu gosto de ler isso aqui, ó, como os índices da posição. Afinal, é isso que está aí mesmo, tá? Qual é a posição 0 dessa coisa? A posição 0 dessa coisa é essa. E essa aqui é o bit menos significativo ou é o bit mais significativo? Menos significativo. Esse aqui seria o LSB. O LSB está na posição de memória menos significativa, no endereço de memória menor, que é o índice 0. Isso aqui é Little Endian ou Big Endian? Isso é Little Endian. Claramente para mim. Claramente para mim isso é Little Endian. Na hora que você pensa em escrever, você começa pelo mais significativo. Tudo bem, mas você concorda comigo que o que está escrito aqui, eu posso interpretar isso aqui como Little Endian. Certo? Certo? Acontece que, nesse formato que está escrito aqui, está na mesma ordem do Big Endian do Network Order que o RFC definiu. Porque o RFC não definiu
onde que tem que estar o MSB ou LSB? Nas posições de memória. Ele falou assim, o mais significativo está à esquerda. Eu li aqui para vocês. Então, lá no RFC, que definiu essa coisa, historicamente aí, esse aqui tem que ser o MSB. E esse aqui é, de fato, o mais significativo, certo? Então, olha só. Para mim, isso aqui é Little Endian, porque eu enxergo o Big Endian com Little Endian na definição original dele, clássica, que veio lá da arquitetura de computadores, do hardware. O RFC chamou isso aqui de Big Endian, porque ele disse que Big Endian, o MSB está à esquerda. São duas definições diferentes, estão vendo? O que ele envia primeiro é o MSB na RFC, segundo a RFC ele envia primeiro o MSB. Naquela RFC dos protocolos de internet ele fala que é para mandar o MSB primeiro. Isso é ser Big Endian. Isso é ser Big Endian. Tranquilo? Repare que é o mesmo nome para duas coisas completamente diferentes. Aí dá essa coisa errada aqui, né? Dá essa inconsistência, estão vendo? Isso aqui é Big Endian ou Little Endian? Para mim é claramente Little Endian. Para o pessoal de internet isso claramente é Big Endian. Tá até na Wikipedia que é Big Endian. Toda vez que eu tento ir lá e falar que não é Big Endian, vem um bot e fala, não. Tipo, ele apaga o que eu faço e... Sacou? Eu falei, então não tem jeito, eu tô vencido nessa história. Na Wikipedia eu tô vencido. Falar que é na esquerda. Na esquerda, tipo, para um computador computador não tem esquerda e direita. Computador tem a posição de memória onde está alguma coisa guardada. Por isso que eu não gosto dessa história de esquerda e direita. Tá? Ainda, calma, coisa que vai acontecer, tá? Repare que a gente escreve usualmente aqui os números na matemática com o índice menor do lado direito. É o que a gente está acostumado a fazer. É o natural para a gente. Não, calma. É o natural para a gente, vocês concordam? Só que na hora de mostrar os bytes na memória do computador, no terminal, não é assim que a gente mostra. Se eu criar um array lá e botar 4 bytes, tá? Como é que vai ficar? Ele vai mostrar primeiro a posição A igual a 0. Vai ser, sei lá, aquele número lá que eu estava usando. 0x68. O que está na posição 1 vai ser o... Como é que era? 72. O que está na posição 2 da memória, daquele ponteiro lá, vai ser 6F. Oxi. E na posição 3 tem 6D. Aí, se eu pedir para printar isso aqui, qualquer linguagem de programação, ele vai printar para mim, tá? 68, 72, 6F, 6D. Estão vendo? Normal, é o que eu estava esperando, né? Tá? Mas se eu for ler esses bytes aí na matemática, eu vou ler como, né? Eu vou ler alguma coisa assim. Aliás, está certo? É o contrário, eu acho. Não, tá, porque você tem que revisar aqui. Não, isso aqui está ao contrário, velho. Tá ao contrário. Isso aqui está ao contrário, eu tô falando... O 68 era o mais significativo. O 68 é o mais significativo, ele está nessa posição aqui, ó. 68, Se você olha isso com base 72, isso, olha na memória lá, na máquina Little Endian, né? 6F, 6D. E aí se eu peço para printar, ele vai printar 6D, 6F, 72, 68. E aí parece que está ao contrário. Aí na hora de programar, você já meio que tem... Não, calma, parece que está ao contrário, entendeu? Percebeu? Só que eu preciso saber que esse aqui é o do índice 0. Esse aqui é o do índice 1. O do índice 1 vale mais do que o do índice 0. Eu preciso entender que isso aqui está Little Endian. Então, na hora que eu leio o texto, Little Endian, vai parecer que está tudo ao contrário. Que é o que está acontecendo aqui. Por isso que eu estou mostrando isso. Entendeu? Então, eu tenho 4 bytes escritos Little Endian. Vamos ler, então. Esse número é 0, 0, 0, 0, 1. Que é quanto? 1. Certo? Esse é o número de versão dessa transação. Versão 1. Todo mundo ok? Os outros agora vão ser mais rápidos.
Próximo byte fala para mim. Eu espero ver um var int falando quantas entradas tem. Então veja o primeiro byte. O primeiro byte é 1. 1 é menor do que fd. Então é para eu interpretar esse 1 direto como número. Então tem uma entrada. Isso aí é o número de entradas. Aí eu vou então começar a ler a primeira entrada. A primeira entrada, cada uma das entradas tem então. Primeira coisa que aparece, 32 bytes com o TXID da transação anterior. Então esses 32 bytes aí são o TXID da transação anterior. Little Endian também. Tá? Inclusive se você for olhar aqui, ó, começa com C997. Se você for olhar lá no mempool space, que já, entre aspas, dá uma arrumada nisso, essa transação aqui é essa? Ah, é essa transação, mas é a da anterior, né? Peraí. Ó. É essa transação. Ela está gastando alguma coisa dessa transação. Repare que, ó, 97C9 está aqui. Cadê o negócio? 97C9 está no começo aqui para mim e está no final aqui, ó. Tudo bem? Por quê? Porque ele já olhou e falou, isso aqui é Little Endian, então eu preciso, na hora de mostrar para o ser humano, mostrar o contrário. Presta atenção nesse tipo de coisa, tá? Mas são o TXID da transação anterior. Depois vem o índice de qual é a saída naquela transação que eu quero gastar. 4 bytes e é um número direto. Little Endian. Tudo zero vai ser zero. Tá? Então, eu estou tentando gastar a saída zero. Naquela transação específica só tem uma saída, que é essa saída zero aí. Aí a próxima coisa é o script. Então, no começo do script tem qual é o comprimento do script em bytes. Tá? 48. Depois a gente vai ver a serialização específica desse troço aqui. Mas 48 são 72 bytes. Então eu pego os próximos 72 bytes, isso vai ser o script. Esse daí eu vou simplesmente interpretar como bytes por enquanto, mas precisa separar depois, isso aí tem uma estrutura interna. Tá? Vou pegar os 72 bytes, isso aí é um script. Tá? Aí a próxima coisa é o sequence. O sequence para mim é tudo F, também é Little Endian esse diabo, mas tudo F é tudo F, né? Eu não vou interpretar como número aqui, para mim são bytes, tá? Alguma informação. Aí acabou, só tinha uma entrada, falou que só tinha uma entrada, eu peguei os dados da uma entrada. Agora começam as saídas. Então a primeira coisa que tem no vetor de saídas é quantas saídas. Então eu vi o primeiro, é um var int. Eu vi 02, 02 é menor do que fd. Então já é um número direto que eu preciso ler. 02 é 2. Então tem duas saídas. Então vou repetir alguma coisa duas vezes. A primeira coisa é o valor, 8 bytes. Então aí esses em amarelinho, em laranja aí os 8 bytes. Little Endian. Então na hora de ler, isso aqui é 00, 00, 00, 00, 00, 00, 3B, 9A, CA, 00. É essa quantidade. Tudo bem? Isso vai ser um número inteiro. Cortando 0 seria CA, 9A, 3B. Não, 3B, 9A, CA, 00. Tudo bem? Esses zeros à direita são os zeros à esquerda. Tá? Mas vamos lá. Então, a quantidade é 3B, 9A, CA, 00. Já direto o número. Tá? Se você fizer a conta aí depois, isso aí dá essa quantidade toda aqui, em um número inteiro. Eu estou usando o ponto de 4 em 4 para separar os lugares de Satoshi. 10 bitcoins isso aí. Tá? 10 bitcoins. Mas esse número, isso aqui é um número inteiro, tá? Não tem ponto decimal, não tem nada. É um número inteiro. Aí a próxima coisa que tem lá é o script. É o script. Então a primeira coisa, eu não sei o tamanho do script, o primeiro dado que vai ter é o tamanho do script em bytes. 43 são 67 bytes. Então eu vou separar os 67 bytes, depois a gente vai ver como é que lê esses scripts. 67 bytes é o script. Aí acabou a primeira entrada. Aí agora começa a segunda. Eu já sei que são duas. Tá escrito aqui atrás. Então vou fazer de novo esse processo. Primeira coisa é o valor. O valor aqui é 8 bytes. Então é 00, 00, 00, 00, EE, 6B, 2800.
Isso aí dá 50 bitcoins. Perdão, 40 bitcoins. Tá? Dá essa quantidade aí, que é 4 bilhões de satoshi? Não, 4. É, 40 bitcoins. 4 bilhões de satoshi. 4 bilhões. Redondo aqui, tá? 4 bilhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pra lá é milhão, bilhão. 4 bilhões de unidadezinhas. Seria o Satoshi. Que é o que a gente chama de satoshi. 4 bilhões de satoshi. Tudo bem? O próxima coisa é o script. É um script. O script começa com o tamanho dele. Então, 43 são 67 em decimal. Então, separei os 67 bytes aqui. Esse é o script. E aí acabou as entradas. Tinha duas, as saídas. Tinha duas, eu passei as duas. O que faltou aqui é o lock time da transação, o último campo. São 4 bytes. Então aqui os 4 bytes, que é o lock time. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Todo mundo consegue escrever um parser para isso aqui. Não, vocês são de computação, vocês já fizeram coisa muito mais difícil. Agora vocês sabem o campo, os campos, né? As coisas, como é que sabe, o significado de cada coisa. Tá aí. Todo mundo ok com isso? Eu vou encerrar aqui por hoje, mas o que eu quero fazer na aula que vem? Tá? Na aula que vem eu quero definir com vocês o que é o TXID, porque ele vai ser calculado a partir desses dados aí. E eu quero... E aí vai... Vamos lá. Eu quero calcular o TXID com vocês, dessa coisa aí, para mostrar como é que ele é calculado. E a partir disso eu quero mostrar também problemas associados a isso. Um problema específico que a gente vai chamar de maleabilidade das transações. Tá? Que o que é? Eu consegui criar... O que significa maleabilidade nessa área de cripto, em geral, de segurança geral? É eu criar uma estrutura de dados, ou aliás, criar duas estruturas de dados, que elas são sintaticamente diferentes, mas que elas têm o mesmo significado. São sinônimos. Na hora que eu interpreto, elas são sinônimos, mas elas são escritas de duas formas diferentes. Tudo bem? Isso é a gente vai chamar de maleabilidade, se isso puder acontecer. E isso aqui é um problema. E é um problema que, em parte, foi resolvido com o upgrade do Segwit. Em parte. Tudo bem? Mas isso é um problema. Enquanto tinha esse problema de maleabilidade aqui nessas transações, não dava pra, ninguém conseguia implementar Lightning Network. Só, tipo assim, de brincadeira conceitual, né? Brincadeira entre aspas, mas só conceitual. Não tinha como rodar isso de verdade no mundo real. Na hora que isso foi resolvido, aí a Lightning realmente virou um troço, uma coisa de verdade hoje, extremamente importante. Lightning é uma outra rede para tentar aumentar a escalabilidade. E a gente vai discutir essas questões de escalabilidade também. Essa questão de escalabilidade que a Lightning vai tentar resolver, elas vão aparecer na hora que a gente falar de blockchain, mineração, essa coisa toda. Porque ela está tentando resolver dois problemas de escalabilidade, que é, eu quero ter mais transações, o bloco tem tamanho limitado, eu quero ter mais transações, tá, do que cabe no bloco, e dois, eu quero que as transações sejam confirmadas mais rapidamente, entre aspas, confirmadas mais rapidamente. Tá? O bloco é gerado na média a cada 10 minutos, na média. Às vezes demora mais de hora para virar um bloco. Às vezes gera 2 blocos em segundos, um na sequência do outro. Eu gostaria de poder fazer, não precisa ficar esperando esse tempo todo, eu quero fazer transação igual a gente faz do Pix aqui, igual a gente faz cartão de crédito. Só tudo na maquininha, tipo, pum, tá feito. Aparece a telinha verde lá. Na Lightning é mais rápido do que pagar o cartão de crédito, inclusive. Vai ali na lanchonete e paga o cartão de crédito. Você vê que a maquininha dela fica lá rodando um negocinho e tal, não sei o quê. Demora uns segundos, aí faz uma telinha verde, apita e fala, legal, beleza. Segundos, tá? Na Lightning, um negócio, você escaneia o QR Code, dá OK e já foi. Bagulho muito, muito legal, tá? Inclusive, tem relatos de que essa interface que a gente usa do Pix com QR Code, tem relatos de que os caras que propuseram fazer assim, se inspiraram nas interfaces, nas UI de Lightning Network, que é baseado nesses QR Codes. Isso não está relacionado diretamente ao Bitcoin, é mais depois. Lightning é Bitcoin, mas não é mais o protocolo base do Bitcoin. É uma outra rede. Mas o que a rede, o que essa rede vai mandar de dados? Transações de Bitcoin. Tá? É Bitcoin, só que é outra rede.
Tudo bem? Que conversa com a rede base. Uma abstração. É outra rede que, sim, tem abstrações envolvidas, mas é outra rede que conversa com a rede base do Bitcoin, mas ela tem a sua lógica própria de funcionamento. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bom final de semana para vocês, até semana que vem.